seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, e dou boas-vindas. E hoje nós vamos dar a continuidade no nosso tema, né? Deixar ir, fechar ciclos. Como que nós podemos fazer isso com o Ho'oponopono? Bom, eu coloquei aqui algumas dicas importantes, mas temos que deixar muito claro e lembrar que cada ser humano passa por um processo individual. Aquela pessoa passa o dela, aquela outra passa o dela. São processos diferentes. Então não dá para eu querer que aconteça uma coisa com essa pessoa, com aquela outra, com a próxima. Cada um é diferente. A gente precisa entender isso. As regras, as dicas, as chamadas que nós damos, o uso do Ho'oponopono, ele vai auxiliar, vai ser um fortalecedor, uma direção nova, para que tudo dê certo de uma maneira melhor. Então, sempre eu gosto de dizer isso, que a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. O que é para um, para o outro pode ser muito diferente. Embora, muitas vezes, tenha uma certa anatomia, uma sequência de fatos e acontecimentos internos da pessoa que é comum a várias outras pessoas. Mas hoje a gente precisa estabelecer que eu posso melhorar, posso me ajudar, posso fechar os ciclos, deixar ir? Posso. Então como que eu vou fazer isso, né? Então, a primeira coisa, tem um exercício que eu utilizo muito ele terapeuticamente. Ele é importante, né? Chama-se escrita terapêutica. Escrita terapêutica é como se eu desse uma roupagem racional para o meu sentimento. Então, eu vou colocar lá fora, no mundo palpável, objetivo, aquilo que eu estou sentindo de acordo com palavras. Muitas vezes não tem como traduzir, mas essa roupagem dá para mim olhar para o que eu estou passando de uma maneira diferente. Isso é positivo, é terapêutico. Auxilia. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que nós temos? Uma prática. Inclusive, esse tipo de prática da escrita terapêutica nós fazemos na maioria dos nossos cursos. São extremamente importantes. Então, a escrita terapêutica. Como começa a escrita terapêutica? A primeira coisa, eu tenho que responder algumas questões. Então, tenho que formular para mim mesmo uma pergunta. Eu estou passando por isso, ou eu passei por isso. O que eu acabei aprendendo com isso? Então, eu preciso anotar aqui as 10 lições que eu tive em relação a esse acontecimento na minha vida. Mas eu não quero que você foque no negativo, porque não vai te trazer boas conclusões. Eu quero que você coloque uma visão um pouco mais neutra e observe o que eu aprendi com isso. O que eu aprendi para mim melhorar, não fazer, entender dessa forma que cada pedacinho da nossa experiência tem uma lição que está chegando para nós. Isso é muito claro. Quando eu começo a me projetar, a verificar que tem coisas que eu estou aprendendo, parece que tudo muda o significado. Então esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que fala assim: Dr. Paulo, você sabe qual que é o teu propósito de vida? Você sabe qual que é a sua missão de vida? É tudo muito bonito essas coisas, né? É muito lindo, muito plástico até, né? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira buscando o nosso propósito de vida, por nosso sentido, por que eu estou aqui, né? Mas o que realmente melhora a nossa existência é eu chegar e falar assim: qual é a lição que eu estou tendo, extraindo da minha vida? Olha como que é realmente engrandecedor, como que eu cresço com isso. Então hoje, primeira dica para você, coloque aí na sua agenda pessoal, quais são as 10 lições que eu estou aprendendo com tudo isso que eu estou passando? Nós estamos passando alguma coisa, aquele momento. Quais são as lições que eu estou passando? Eu estou aprendendo, eu estou entendendo, que está me fortalecendo. Então, segue a primeira dica. A segunda, né? A segunda, que eu sempre falo que é importante, é eleger pessoas, e se eu não conseguir fazer isso, eleger um profissional,
no qual eu possa conversar, falar, desabafar. Eu sei que às vezes a gente parece uma enceradeira, né? Essa que é a verdade. Você está falando a mesma coisa. 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50 vezes. Você não aguenta mais aquela pessoa, né? Mas isso é importante. Falar sobre aquilo que está ocorrendo, a experiência, o seu sentimento em relação a tudo aquilo, ele faz com que você não permita que essas coisas fiquem guardadas aqui dentro. Porque a maioria das pessoas que chegam para nós, elas estão, de certa forma, conflituosas, às vezes desesperadas, tristes, extremamente sem uma direção, porque ela está guardando tanta coisa que ela não sabe o que fazer. Então você perde um pouco o senso de direção. É como se você estivesse num barco, passou a tempestade, onde que eu estou? Deu para entender? Então, quando eu falo essa pergunta, eu preciso parar um segundo, eu preciso conversar com pessoas que possam me dar o norte novamente, rumo, caminho. E lembra que eu falei da última vez, né? São pessoas negativas ou pessoas que tiveram experiências parecidas e vão te dar um caminhão de desespero, né? Lembra que eu falei? Chega aquela pessoa e fala assim, olha, calma que vai piorar. Então você não precisa disso, né? Nesse momento, talvez você precise de uma pessoa que escute mais, seja ponderada, que te dê, talvez, um momento de maior lucidez. É isso. Tá? Então, guardar não ajuda. Eu falei, por exemplo, da raiva, né? A raiva, eu falo, não sinta raiva por tanto tempo. Porque se você sentir raiva por tanto tempo, o que acontece? Se transforma em ódio. E aí você fica ligado a uma pessoa por ódio. E não vai te ajudar. Vai te amargurar. É diferente. Né? Então, o que você precisa entender? Raiva tem um propósito. Os nossos sentimentos têm um propósito. As nossas emoções têm propósitos. Então, eu vou sentir raiva? Vou. É natural? É. Vai ser por muito tempo? O tempo certo. E depois abandone isso, né? Abandone porque você vai começar a aceitar. Lembra que eu falei que é como um termômetro. Quando eu vou aceitando, a raiva vai diminuindo. É isso que vai acontecer. Então, esse caminho é importante. Tá? O ponto dessa regra, que eu falo de conversar com as pessoas, é para você se situar também no aqui e no agora. Porque você vai falando, vai desabafando, um pouco do passado vai indo embora, né? A gente vai contando, vai entendendo, vai digerindo. Então vai indo embora e você começa a viver no aqui e no agora. Porque você acaba não vivendo no aqui e no agora. Você acaba vivendo numa época que é o passado. E esse tempo, ele não te traz coisas positivas nesse momento. Então, essa é uma regra importantíssima que a gente tem que seguir. A terceira é entender o seguinte: tudo na nossa vida passa. Essa é a verdade. Passou, passou. Não dá para mim mudar. O que já passou, passou. O que foi feito, foi feito. Então, não tem como eu modificar uma estrutura de algo que já passou. Eu posso modificar esse momento presente, o aqui e o agora. O poder que eu tenho de modificar o aqui e agora é muito grande. Mas é só o aqui e o agora. Está sob meu controle. Eu consigo usar boas escolhas, boas decisões. Mas eu não consigo fazer isso para algo que já passou. Eu não consigo voltar atrás, mudar minhas atitudes lá atrás. Tentar fazer diferente para o final ser diferente. Já foi. Então, esse aceitar é importante. O que eu preciso é focar aqui e agora, entender que nesse momento eu consigo alterar as coisas. Nesse momento eu consigo reconstruir minha vida, reconstruir minha realidade. Agora, tem que ser agora, porque o passado, infelizmente, não dá. Doutor Paulo, mas o passado foi tão bom. Aí entra a nostalgia, entra a tristeza, entra tanta coisa que eu fiz ou deixei de fazer, e aí não vai te ajudar. Pensa comigo. É muito claro isso, né? Senão, todo mundo ficaria pensando no passado e, claro, construiria um presente, né, e um futuro muito melhor. Mas não é isso que acontece. O quarto ponto é entender que esse passado
Faz parte das nossas raízes. Tem muita gente que fala sobre o Ho'oponopono. Dr. Paulo, eu gostaria de esquecer esse passado. Não tem como esquecer o passado. Não tem, isso não existe. Eu sinto muito, não tem como. Só se você pegar um porrete, né, na cabeça da pessoa, ela tiver uma amnésia. E corre o risco de morrer ainda, né? Então, não tem como eu esquecer o passado. O passado é a minha história. Eu preciso parar e entender isso. Aconteceu. Então, quando eu me fortaleço a entender isso, que o que passou é minha raiz, e as raízes vão me contando uma história, vão me dando uma lição, como no plano 1 que eu falei, então isso é positivo. A gente não pode ficar querendo afastar pessoas, afastar acontecimentos. Eles ocorreram, estão lá atrás, ocorreram, estão numa linha do tempo. Então, eu preciso entender isso. Porque se eu vou jogar fora o meu passado, eu jogo fora as minhas lições. Eu jogo fora a minha sabedoria. O meu crescimento está baseado em erros e acertos. Aprendizado é assim. A gente aprende as coisas por imitação. Nós somos praticamente macacos, é por imitação. Nosso aprendizado inicial se baseia nisso. E aprendemos as coisas pelos erros e acertos. Então o aprendizado tem essa constante. Então se eu elimino minha raiz, eu elimino a minha lição. Então eu preciso encarar aquilo lá como algo que faz parte da minha vida. Tem muita gente que às vezes tem vergonha de algo que aconteceu lá atrás. Não precisa se envergonhar. Aconteceu, aprendi. Eu não estou com o manual da vida aqui. Ninguém tem manual da vida. A gente precisa entender isso. Não tem um manual de ser o melhor ser humano do universo. A gente acaba aprendendo a viver melhor, a viver bem. Então, é parar de se punir também. De se chicotear, de se criticar, de impor um processo de culpa tremendo dentro de você. Já foi. Eu tenho que fazer o melhor agora. Não adianta a culpa, mas sim a reparação. Eu posso reparar. Eu posso fazer melhor com outras pessoas. E, quinto, né? Não se culpe, como eu falei. Não entre nesse processo. Esse processo não vai te levar a nada. Vai deixar você... É como se fosse uma esteira, né? Não vou sair do lugar. Culpa. Vou me julgando. Eu acho que o processo maior, se você for parar para analisar, é que a gente fica se fazendo muitos julgamentos. E eu devia de ter feito certo, né? Porque a gente sai daquele processo que o outro devia de me fazer feliz, se a gente passa por isso, e a próxima fase é, o que eu fiz de errado? Tudo de errado, né? Eu fiz tudo de errado. Minha vida é um erro. Então você começa a acreditar que você é a pessoa pior do universo. Então aí não adianta. Então, tentar entender que a experiência é a experiência. Passei, acertei, errei e sigo em frente. Bom, uma coisa importante é o desligar-se. É um próximo ponto aqui, né? O desligar-se. Eu coloquei aqui porque tem muita gente que, ao invés de desligar-se da situação, ele foge da situação. Ele não encara de frente. Então, ele fica encarando e não consegue se desligar daquilo. Ou depois ele foge da situação. E acabou. Como se não tivesse dado um momento para a pessoa trabalhar aquilo, né? Então tem dois circuitos durante esse processo todo. Primeiro, você fica ligado naquilo continuamente. É obsessivo. E você não se desliga daquilo. Eu falo, se desligue disso. Foque em outra coisa na tua vida, porque senão, tua vida só vai ser isso. E tem gente que fala para mim, Dr. Paulo, 1, 2, 3, 5, 10 anos da minha vida é só eu pensar nisso. Só nisso. Então, é uma tortura. Você está numa gaiola, está presa. Então precisa parar com esse mecanismo de se torturar novamente. Então, se desligando, mas no sentido de eu focar em outros aspectos da minha vida. Tem, por exemplo, pessoas que passam por esse processo, esquecem tudo que está ao redor, mas a vida continua andando. Você tem emprego, às vezes você tem filhos, então você tem família. E isso às vezes acaba comprometendo tudo isso. Essa que é a verdade. Para e pensa. Quando a gente simplesmente fica obsessivamente dentro dessas questões,
de que foi passado para trás, de que teve um relacionamento e acabou, que eu estou injustiçada, eu estou odiosa, é o final do universo. De repente você só se lembra disso e esquece o resto. E aí você se lembra da guerra e esquece que tem pessoas ao seu redor. E essas pessoas estão sofrendo também. Muitas vezes familiares sofrem, filhos sofrem. E no seu emprego você, inclusive, corre o risco de perder o emprego. Porque o sofrimento é tanto que você não produz, não está bem no emprego e acaba perdendo o emprego, que é comum. Então, vamos analisar essa questão, né, de se desligar, de focar em algumas coisas para melhorar. Tem gente que fala assim, você acabou com o namorado? Ah, acabei. Vamos para a balada amanhã. Não estou falando isso, né? Isso não é desligar, isso é fugir. É diferente. O processo de fuga, ele não ajuda. O que ajuda é se desligar, é tirar o foco somente daquilo. Você pode voltar naquele foco e tentar elaborar a situação? Claro que pode, deve, mas não posso só focar naquilo. Porque é lá que vai toda a minha energia. Em Ho'oponopono nós aprendemos isso. Então, claramente, não fugir, mas se desligar. E depois, né? Observe tudo sem muito julgamento. A gente fica julgando e aí começam os problemas. Por quê? Porque o julgamento é mais ou menos assim. Olha o que aconteceu comigo. Eu já vou para o processo de vítima. Já estou me julgando. Olha o outro. Ele está ganhando, eu estou perdendo. Esse negócio de julgar ganhos e perdas é a pior coisa que tem. No final, ninguém está ganhando ou perdendo nada. Ah não, Dr. Paulo, você não sabe o que aconteceu comigo. Porque eu fiquei com todos os filhos, com toda a parte financeira, com dívida. Eu tenho tudo aqui agora. Eu não sei o que fazer. Então, se o senhor falar de perdas e ganhos é fácil, né? Porque você não está passando por isso. Para o segundo, né? Para o segundo, cada vez que você avoluma esse processo nas suas costas, é você que vai sentir tudo isso. Então, não é perdas e ganhos. Eu tenho que enfrentar a situação olhando, é claro, na perspectiva de que ocorreu. Se eu ficar começando a mensurar o tamanho do buraco para mim, o tamanho do buraco para o outro, querer vingança, que é muito comum, né? Eu espero que o outro esteja sofrendo, a outra esteja sofrendo. Espero que não dê certo nada na vida da outra, do outro. Então, essa maledicência não vai colaborar. Então, se você parar um segundo com os julgamentos, as coisas tendem a diminuir a pressão. Não estou falando que vai te curar, mas eu vou te falar que a pressão vai diminuir. Então, isso é importante a gente não perder de vista. O outro ponto é eliminar as conexões, né? O que é eliminar conexões? Você teve um relacionamento, findou, acabou. De repente é o que eu falei no anterior. Onde será que a pessoa está? Como será que a pessoa está? Será que a pessoa está melhor que eu? Será que é pior que eu? Será que está pensando em mim? Então, eu sempre falo que esse mecanismo de você ficar se conectando tem muito a ver com o nosso sistema de rejeição. Nós temos um sistema de rejeição muito grande, muito grande. Talvez eu até eu não atentei no vídeo anterior da proporção sobre esse fato. Mas aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nosso senso de rejeição é gigantesco. Não se sabe ainda o mecanismo, se esse mecanismo de rejeição ele já é criado durante o processo do parto, onde nós somos arrancados da barriga, do conforto da nossa mãe, intrauterino. Não se sabe que se ao sair já desencadeia um processo de rejeição. Mas o que fica claro é que todos nós temos isso. Então, quando nós passamos por situações assim, a primeira coisa, o primeiro sentimento que vem é o sentimento de rejeição. Será que a pessoa pensa em mim? Não estou certo? Será que a pessoa está entendendo as minhas necessidades? Esse tipo de pergunta que fica nessa experiência nos corrói.
Será que eu não sou mais necessário? Então, para o segundo, perceba, o senso de rejeição, ele tem uma dimensão muito grande. E eu fico fazendo esses questionamentos. Por dias, meses. Passou alguns meses, será que essa pessoa está pensando em mim? Se ela tiver, eu já estou feliz. Se não tiver, me causa agressão. Então, são pensamentos comuns de rejeição. Parece que eu sinto um vazio tão grande por tudo ter acontecido, que eu preciso dessa confirmação para aliviar minha dor. Então, nós entendemos muito bem, né, como que funciona o processo, como é necessário deixar ir, como é necessário fechar ciclos. Então, ponderando bem, será que nós podemos usar o Ho'oponopono para essa finalidade? Podemos. Porventura, podemos eliminar mágoa e decepção e frustração. Deus, limpe em mim todas as mágoas, todas as frustrações, todas as decepções em relação a Joana, ao João, aquela pessoa que me trouxe tudo isso. Eu sinto aqui dentro de mim. Então, primeira coisa é isso. Depois, com o tempo, posso limpar minhas raivas, minhas amarguras. Deus, limpe em mim toda a raiva, toda a amargura que eu sinto, todo senso de injustiça. Então, eu faço essa limpeza. Antes, eu posso usar, é claro, logo pela manhã, durante 30 dias, a oração ancestral. Porque a oração ancestral, ela nos conecta à nossa força ancestral. Ela nos conecta ao melhor da nossa família. E ela limpa algumas coisas, algumas energias que têm a ver com o processo familiar. Por exemplo, mamãe casou papai. Papai foi infiel. Vovô foi infiel. Bisavô foi infiel. Então tem toda uma energia de infidelidade na família. De repente, vem o rapaz lá e segue a mesma energia. É infiel. De repente, a filha viu mamãe sofrendo tanto com a infidelidade, acaba escolhendo uma pessoa e sofrendo também por mamãe. Então, tem um processo energético lá, muito grande de ancestralidade, que leva a pessoa a essa compulsão nas escolhas, as péssimas escolhas. Sofre, né? Sofre no namoro, sofre no casamento, sofre com outras pessoas. Então, a gente faz a elaboração da oração ancestral logo pela manhã, durante 30 dias, para melhorar esse sistema. Depois fazemos Ho'oponopono para diminuir e limpar essas memórias que não estão nos ajudando. Deus, limpe em mim todo esse sentimento de rejeição. E faz isso por um mês. Vai limpando, você vai se sentindo mais leve, mais tranquila, mais valorizada. Você vai se valorizar. Então, de repente você pode até fazer um curso de autoestima para melhorar. Se, por exemplo, está num processo de divórcio, fazer um curso de renascer, que é para divórcio, onde você vai entendendo os mecanismos, vai fluindo, vai se observando, vai se distanciando de algumas coisas que não estão te ajudando e dando proximidade a outras coisas que estão te ajudando. Então o Ho'oponopono tem esse papel, né? Oração ancestral de manhã, Ho'oponopono à noite, para eliminar essas emoções, sentimentos que estão à flor da pele, causando assim processos punitivos, obsessões, enfim, que não está te ajudando a abrir o horizonte para você, para outras oportunidades. Então a dica de hoje é essa, né? A gente entender todo o processo, lembrar que eu abri o ciclo e eu preciso fechar. Fechar com ele, fechar esse ciclo não é tão simples quanto a gente imagina. É muito mais fácil abrir do que fechar. Fechar exige autoconhecimento. Fechar exige que eu agradeça, aceite, respeite a minha história, respeite a minha experiência. Elimine o processo de culpar o outro ou culpar-me. De certa forma, eu tenho que ver de uma forma
de um jeito, de uma maneira imparcial tudo isso. Como se fosse um aprendizado. Como se chegasse para você e falasse assim, o que você aprendeu nessa vida? Eu aprendi isso, 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 mas não numa forma revoltosa. Eu aprendi isso, 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 numa forma a respeitar a vida, a respeitar as escolhas que eu tive. E eu posso fazer escolhas melhores agora. Hoje eu tenho dentro de mim um conjunto de conhecimento, de sabedoria, porque eu passei por aquilo, que vai me ajudar, vai me levar a fazer escolhas melhores. Decidir melhor. Não decidir por impulso. Decidir com coerência. Discernir o que eu preciso e o que eu não preciso na minha vida. Onde que é que estão esses princípios que eu olho para eles e eles fazem parte da minha vida. Então, é claro isso. Não negando nenhum tipo de situação, não negando nenhum tipo de emoção, vivenciando cada uma delas, se permitindo a isso, ao seu modo. E claro, né, parar com essa mania que nós temos, né, de olhar as pessoas e falar assim, olha, aquela pessoa tem um relacionamento tão maravilhoso, eu queria ter um relacionamento que nem esse. Relacionamento é teu, cada um tem o seu relacionamento. A grama do vizinho não é verde, não é mais verde que a tua, não. Nós estamos na mesma grama para todo mundo. Se eu faço boas escolhas, eu tenho consequências melhores. Se no meu relacionamento eu tenho respeito, ótimo, eu tenho um bom relacionamento. Se no meu relacionamento tem fidelidade, eu tenho um ótimo relacionamento. Eu tenho confiança no relacionamento. Se eu estou bem comprometido com aquela pessoa, eu tenho planos juntos, a gente troca, a gente tem um compromisso de crescimento, de melhoria, de bem-querer. Acho que a palavra-chave é essa, né? Se eu tenho um bem-querer, as coisas funcionam. Se eu tenho a liberdade do outro ser o que é e eu ser o que eu sou, as coisas funcionam. Então, a gente precisa aprender a se relacionar. Não deu certo lá? Não deu. Não deu. Não posso impor a minha vontade que dê certo, uma vez que não depende apenas de mim. A história é essa, né? A história não é sobre mim. Não tem isso daqui, já acabou com isso. A gente não consegue ter essa maturidade, porque a gente passa muito tempo da nossa vida, vamos supor, a jovem está com 20 anos. 20 anos na vida dela, a história é sobre ela. É o eu. De repente você tem um relacionamento, já não é mais eu. É nós. Mas você está com a velha mania do eu lá. Da individualidade. Então, você traz essa fórmula para a relação. Então, essa história não é mais sobre o eu, é sobre nós. E quando a gente fala para o nós tem que ter uma comunicação boa, um entendimento, muita paciência. Você tem que ter os ingredientes, que eu sempre falo, que são os adubos. Então, é parar, analisar teu relacionamento, né? Meu relacionamento é um mar morto, Dr. Paulo. Então, esse negócio aí não vai dar certo. Preciso melhorar minha comunicação, ver as necessidades da outra pessoa e as minhas, ter um diálogo melhor. Isso é fundamental. É estreitar compromissos maiores, longevidade nas nossas ações, planejar junto alguma coisa, sonhar junto, crescer juntos. E a gente fala juntos, é nós. Tudo aqui é nós. O eu morreu. O eu, você tem a sua individualidade como ser humano. Você tem o seu valor, você tem sua identidade própria. Mas a gente vai trabalhar o eu no nós. É diferente. Eu cresço com isso. Trabalhar o eu no eu é fácil. É muito simples, né? O eu no eu é o egoísmo. O eu no nós não é egoísmo. Eu tenho que trabalhar o dar e receber na medida certa. Então, veja que tem vários fatores. Talvez, pelo processo de eu abrir um ciclo, estou aqui, não consigo deixar ir, eu não estou entendendo essa questão. Que o nós é importante, é a fórmula. Então, começa a aprender a necessidade de trabalhar o nós nas próximas relações. Então, segue aqui as dicas para você. Nós falamos sobre fechar ciclos, deixar ir, culpas, falamos sobre esse sistema de apego, de foco, falamos sobre o Ho'oponopono na prática, como que eu posso usar ele para me libertar dessas questões. Eu sempre coloco o meu objetivo, as minhas emoções que estão me atrapalhando, para limpar, para fazer o Ho'oponopono. Então,
Deus limpa em mim toda raiva, é uma raiva que está me atrapalhando. Doutor Paulo, é meu senso de justiça, eu quero me vingar. Deus limpa em mim toda essa sensação de vingança. E vai embora. Passou uma semana, talvez já foi embora tudo isso, eu posso limpar outra coisa. Doutor Paulo, estou muito amargurada, Deus limpa em mim toda a minha amargura. Vou entender primeiro de onde vem tudo isso, né? Deus limpa em mim a minha decepção, a minha frustração com essa pessoa. Eu esperava muito, mas não foi o que eu esperava. Esperar a gente espera, né? De todo mundo. Só que cada um reage de uma maneira diferente. Então, hoje, fazer o Ho'oponopono nesse sentido, né? Da libertação emocional. De eu ficar com maior leveza. E aí complementar fazendo alguma coisa extra. Eu vou aprender mais sobre relacionamento, vou fazer um curso de autoestima, um curso de autoamor, curso de renascer. Vou buscar limpar as minhas emoções, limpeza emocional 21 dias. Vou crescer com esse processo todo. E aí quando eu chego no próximo ciclo, eu abro de uma forma muito mais inteligente, muito mais harmoniosa e, é claro, eu vou então ter os frutos positivos disso tudo. Nossa vida é crescimento. Nossa vida não é qual a sua missão. Nossa vida é qual a sua lição. O que você aprendeu com tudo isso? E é importante, porque a partir do momento que você aprende, você melhora. E você passa isso para as outras pessoas. Então, segue aqui algumas dicas. Nosso vídeo um pouco longo, mas interpretativo do nosso trabalho durante esses dois últimos vídeos. Fechando assim o nosso tema. Eu espero ter contribuído, agradeço a tua presença. Encontro você também lá no nosso Mensagem de Sabedoria. 4 anos de Mensagem de Sabedoria, 11 anos aqui no YouTube, 40 anos de profissão nessa área e levando a você o nosso melhor. O nosso melhor é a nossa experiência. Então, vem conosco. É um prazer tê-lo aqui, pertinho de nós, recebendo mensagens que te fortalece, que faz você pensar melhor, que faz definir boas escolhas. Sim, seguimos um caminho muito melhor na nossa jornada. Forte abraço, encontro você no próximo vídeo. Até lá!